Do nono ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo em paz aí, vocês estejam se cuidando, vocês e a família de vocês também, tá? Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Deixa eu abrir aqui, deixar no ponto. Continuando nosso assunto, meus queridos, nós vamos estudar sobre aceleração média. Você vai encontrar esse assunto aí na página 42 do seu livro, certo? Se você quiser ir acompanhando, pode pegar aí o seu livro, seu caderno e acompanha aí a nossa aula de hoje, porque hoje o assunto é muito legal, além de ser simples e é bem fácil de ser compreendido, certo? Bem, primeiramente a gente tem que entender a definição do que a gente está estudando. Nós vamos estudar agora sobre aceleração. Mas o que é aceleração? Então, coloquei aí no slide para vocês, a aceleração é uma grandeza que indica como a variação da velocidade de um corpo ao longo do tempo. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre velocidade. E aí nós vimos que a velocidade ela é uma grandeza que vai medir uma razão, né? Na verdade, ela vai ser definida como a razão entre o espaço que um corpo vai percorrer e o tempo que esse corpo gastou para percorrer esse espaço. Então, ela vai ser a variação de espaço dividida pela variação do tempo. Quando nós vemos aqui em aceleração, quando chegamos no assunto de aceleração, nós vamos ter aqui uma nova forma de calcular, mesmo sendo a mesma ideia. Olha só a formulazinha aí de aceleração. AM, né, o Azinho sempre sendo indicado por letra minúscula, pessoal, aceleração média, vai ser o ΔV, esse V aí é velocidade, e o delta nós já sabemos que é a variação, sobre o ΔT. Delta de variação, T de tempo gasto, ok? Então, simples, a fórmula de aceleração é bem simples. A aceleração média de qualquer corpo é a variação da velocidade desse corpo dividido pelo tempo que ele gastou para fazer essa variação na velocidade. Eu coloquei aqui uma outra formulazinha só para esmiuçar melhor. Acompanhe comigo essa formulazinha de baixo, ó. Nós temos a mesma fórmula de cima inicialmente, a aceleração média é o ΔV sobre o ΔT, né? Variação da velocidade sobre a variação do tempo, que é a mesma coisa do que V2 menos V1. O que seria V2? Seria a velocidade final, a velocidade que o corpo alcançou, menos a V1, que é a velocidade inicial, a velocidade na qual o corpo partiu para iniciar esse movimento. Sobre o T2, que seria também o tempo final, o momento em que esse corpo terminou esse movimento, menos o T1, que é o tempo inicial, ou seja, o momento onde ele começou a fazer esse movimento. Por quê? Vão ter questões que já vão lhe dar bem detalhadozinho já, né? Já vai lhe dar a variação da velocidade e a variação do tempo. Mas vão ter questões que vão lhe dar a velocidade final e a velocidade inicial, o tempo final e o tempo inicial. E isso não vai ser problema, porque a gente já sabe, agora com essa formulazinha, como desenvolver aí esse cálculo. Vamos para frente? Toda grandeza tem uma unidade na qual ela é medida. A velocidade média, nós vimos na semana passada, que ela pode ser medida em quilômetro por hora e em metro por segundo. Aqui, no estudo de aceleração, a unidade de medida da aceleração é essa que está aí na sua tela, metro por segundo ao quadrado. Então, gravem bem isso, observem bem, porque se você colocar somente a resposta numérica e não colocar a unidade, a sua resposta está errada. Você tem que compreender e saber cada unidade na qual a gente mede cada grandeza. E a aceleração, ela vai ser medida sempre em metro por segundo ao quadrado. Ou seja, se a questão lhe der outras unidades, você vai ter que transformar. Se for unidade de comprimento, a distância, né? Se não estiver em metro, você vai passar para metro. E se o tempo não estiver em segundo, você vai passar para segundo para você poder calcular aí essa aceleração, perfeito? Vamos para frente.
Coloquei aqui essa frasezinha genérica, mas importante. Acelerar um corpo é variar a sua velocidade num determinado período de tempo. A gente sabe que qualquer veículo, para ele se colocar em movimento, é necessário que esse veículo seja acelerado. E para essa velocidade vir a diminuir, variar novamente, né, quando o ônibus vai parando, por exemplo, ele vai freando. E esse freio vai fazendo o quê? Desacelerando. Ou seja, acelerar pode ser um movimento considerado como positivo, se eu estiver aumentando a velocidade, ou pode ser um movimento também considerado como sendo negativo, se eu estiver diminuindo essa velocidade. Perfeito? Vocês vão entender isso que eu estou falando agora na continuação aqui no próximo slide. Vou passar aqui. Pronto. Bem, dentro desse estudo de aceleração, nós vamos classificar os movimentos como, primeiro, movimento uniformemente acelerado, também chamado de MUA. Que movimento é esse? É aquele movimento que eu falei agora há pouco, onde a velocidade desse corpo é um determinado valor e depois desse movimento essa velocidade aumenta, certo? Então, sempre que a minha velocidade adquirida, ela vai ser maior do que a minha velocidade lá inicial, quando eu comecei o meu movimento, ou seja, o V, como eu coloquei no slide, V final é maior do que o V inicial, aí eu tenho um movimento acelerado. Essa aceleração será maior do que zero. Lógico, né? Se a minha velocidade final foi maior do que a minha inicial, o meu movimento aqui, a minha aceleração, ela aconteceu de forma positiva. Perfeito? Um exemplozinho só para a gente alicerçar bem esse conteúdo. A velocidade escalar de um móvel varia com o tempo, conforme os dados da tabela seguinte. O sinal da velocidade, preste bem atenção nesse detalhe, indica o sentido do movimento, segundo uma orientação da trajetória. Lembra, gente, que a gente falou que a velocidade nas aulas anteriores ela pode ser positiva ou negativa? Sempre que a gente tem uma velocidade negativa, isso está indicando para a gente que esse corpo ele está voltando na trajetória, né? Toda trajetória ela tem um sentido. Então, sempre que um corpo está se desenvolvendo um movimento no sentido normal da trajetória, a velocidade dele vai ser positiva. E sempre que um corpo ele está voltando na trajetória, eu posso dizer que a velocidade dele vai ser negativa. É só isso que quer indicar esse sinalzinho aí. Por exemplo, esse sinalzinho aí de menos nessa tabelinha aí. Vamos entender essa tabelinha. Eu tenho aí o tempo em segundos na primeira linha e tenho a velocidade em metro por segundo na segunda linha. Tempo inicial, pessoal, é zero. Velocidade no tempo zero, no momento inicial aí desse movimento, a velocidade era de menos 15 metros por segundo. Ou seja, eram 15 metros por segundo que esse corpo estava desenvolvendo, esse móvel, mas ele estava no sentido contrário da trajetória. Então, aí nós temos com 1 segundo, 2, 3, até 7 segundos. E nós já observamos também que a velocidade inicial era menos 15. E essa velocidade aí, ela vai sendo variada até chegar lá nos 7 segundos, onde ela é 6. Perfeito? Pelos números, a gente está vendo aí que essa velocidade, os valores aí estão aumentando, né? Primeira perguntinha. Qual é a velocidade escalar inicial do móvel? Muito fácil, né? A velocidade inicial vai ser no tempo zero, ou seja, vai ser menos 15 metros por segundo. Perfeito? Deu para entender? O tempo inicial é o T0, pessoal. E a velocidade que está relacionada aí nessa tabelinha ao T0 é menos 15. Por que é negativa? Simplesmente porque esse móvel ele estava voltando aí na trajetória, certo? Perguntinha 2. Calcule a aceleração escalar média no intervalo de tempo de 4 segundos a 7 segundos.
Eu coloquei de propósito aqui a formulazinha para que vocês pudessem observar que, ó, a aceleração média é a variação da velocidade sobre a variação do tempo, que é a mesma coisa do V2 menos V1, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial, sobre T2 menos T1, tempo final menos tempo inicial. Observe bem que ele quer que eu olhe nos segundos de 4 segundos até 7 segundos. Então, esse 7, que é o tempo final, vai estar aqui no lugar do T2, e esse 4, que é o tempo inicial, vai estar no T1. Portanto, 7 menos 4, aqui embaixo eu já sei que eu tenho 3 segundos, perfeito. E a velocidade? Vamos ver a velocidade lá no tempo final, né, que é no 7, e a velocidade inicial, que é no 4 segundos. Vamos voltar. Olha aqui a velocidade nos 7 segundos, era 6 metros por segundo, e eu vou diminuir do meu tempo, da minha velocidade inicial, que é menos 3. Observe bem, pessoal, que aqui eu vou substituir o 6 metros por segundo, e aqui no V1 eu vou colocar menos 3. Então, eu vou ter duas vezes o sinal de menos. Eu vou ter o menos da minha fórmula, e eu vou ter o menos da minha velocidade. Muito bem. Então, 6 menos menos 3 vai dar 6 mais 3, que é 9. 9 metros por segundo. Lembra que aqui o resultado já tinha dado 3, né? Que a gente diminuiu 7 do 4. 9 dividido por 3, pessoal. Muito bem. 3. 3 o quê? Unidade de aceleração. 3 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu voltar aqui para ver se a gente pega. Prontinho. Lá a resposta vai ser 3 metros por segundo ao quadrado. Pode ser que fique mais complexo de você entender, porque eu estou só falando. Mas aí você volta o vídeo de novo para você assistir mais uma vez. Eu vou deixar mais um exemplo aqui, tá, pessoal? E vou fazer uma aula de resolução de exercícios na lousa, que aí vai ficar mais fácil de vocês compreenderem. Aqui, no momento, é a explicação. Esse exemplo 2 eu deixo para que vocês tentem desenvolver e me digam a resposta correta na semana que vem, tá bom? O outro tipo de movimento em relação à aceleração é o movimento retardado, que é exatamente aquele movimento quando eu estou desacelerando. A velocidade adquirida no intervalo do tempo será menor que a velocidade inicial. Só para a gente ver um exemplozinho simples, ó. Em 4 segundos, a velocidade de um carro passa de 16 metros por segundo para 4 metros por segundo. Esse carro ele está desacelerando, está freando, né? Está diminuindo. Olha a velocidade inicial dele, era 16, e a velocidade final foi para 4. Ele desacelerou, pessoal. Qual a aceleração média? O tempo eu já sei que é 4 segundos. E aqui como é que eu vou desenvolver? Qual é a minha velocidade final? É 4. E a minha velocidade inicial? 16. 4 menos 16 vai ficar menos 12. Muito bem. Então, aqui em cima, a variação da velocidade vai ser menos 12 sobre o tempo. O tempo ele já me deu aí de mão beijada, 4 segundos. 12 dividido por 4, 3 metros por segundo ao quadrado. Vai ser a resposta aí, vai ser a aceleração média. Detalhe, negativo, né? E deu passarinho verde me lembrou aqui. Menos 12 dividido por 3 vai ficar, por 4, perdão, menos 3 metros por segundo ao quadrado. É um movimento retardado, ou seja, esse móvel, esse carro aí, nessa questão, ele está desacelerando. Na semana que vem, nós vamos estudar, vamos resolver alguns exercícios de velocidade e de aceleração, e eu vou passar para vocês, vou estar passando para vocês hoje, nos grupos de WhatsApp, uma lista de exercícios, vocês vão responder, e depois eu vou fazer a correção desses exercícios através da aula. A aula da semana que vem vai ser resolução da tarefa de casa, tá bom? Qualquer dúvida,
Eu estou à disposição de vocês nas quartas e quintas-feiras à tarde, tá, pessoal? Fiquem com Deus, um beijo, um abraço e tchau, tchau.